Muy buenas tardes. Muito boa tarde a todos Allá en lá Lima, Perú, em Lima, Peru, en donde se encuentra el misionero Miguel onde o missionário Bermúdez Miguel Marín, Bermudes la Marim se congregación que encontra na pastorea el congregação que o Ronald reverendo Ronald Rios pastoreia, y a todos los que están e a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas por internet. ou internet. En esta ocasión de Nesta viernes ocasião de hoje, sexta, 20 de outubro desse ano de 2023, un día como hoy, um dia se comenzó como hoje, acá en la Gran Carpa Catedral se deu início aqui na Grande Carpa Catedral actividades às atividades, en donde está marcada onde la está fecha marcada a data del comienzo, do início, en donde el pueblo de Dios onde o povo de Deus comenzó en este lugar começou a louvar Deus nesse lugar, a orar a orar en su nombre em seu nome y a recibir e a su palabra. receber a sua palavra. O sea, son 4 años, Ou seja, são 4 se nos han anos ido rápido, que passou rápido, y en tan que passaram corto rápido, tiempo, e em tão curto tempo Dios nos ha bendecido Deus nos tem abençoado grandemente en estos años nestes anos y nos continuará e bendiciendo continuará nos abençoando até que obtenhamos a promessa de nossa transformação. o sea que Ou seja, vamos de bendición en que bendición, vamos de creciendo bênção em bênção, crescendo até essa estatura do varão perfeito, até a estatura de ese cuerpo deste eterno corpo glorificado eterno e glorificado que Él prometió que Ele prometeu para todo creyente para en Él, todo crente nele, que en este tiempo que nesse final, tempo final, en la etapa de la edad na de la etapa da era de dispensación pedra angular e del reino, dispensação do reino, estaria um pueblo estaria um preparado, povo preparado receber essa para promessa. receber essa promessa. y para recibir esa promesa tiene que E para receber essa promessa, tem que y se este es el preparar. tiempo para E esse é o tempo prepararnos para nos prepararmos, obedeciendo la voz del obedecendo a voz em do cada enviado em cada tempo. enviado, y es obedeciendo la voz E é obedecendo a voz do enviado de Deus nesse tempo final, en la edad na era de la piedra angular, da pedra angular, conforme a como foi precursado precursado por nuestro amado hermano pelo nosso amado irmão William Marion Branham e conforme a como nos foi dito en el mensaje na mensagem do nosso amado irmão William Souto Santiago. Buscamos na Escritura, en el Éxodo, que fue la no Êxodo, que foi a usó Escritura que ele usou ali, en este tema, nesse tema, obedeciendo a voz do enviado em cada tempo, que foi pregado dia 13 de maio de 2016, aqui em Cayey, Porto Rico. E nos diz em Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, do Eteu, do Ferezeu, do Cananeu, do Eveu e do Jebuseu, e eu os destruirei. E ali ele escreve: Provérbios 34 e também Provérbios 33 do 12 ao 23, e escreve YHWH. E também mais abaixo, aí ele escreve Apocalipse 2, versículo 17, 3, versículo 12,
22, versículo 4, 19, do 11 ao 21, 7, versículo 2, 14, versículo 1, 11, do 3 ao 7, 15, capítulo 15, e capítulo 12, de 1 ao 10. As escrituras que ele escreve. Obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Podem se sentar, por favor. Na mensagem em uma fronteira de uma nova dispensação, na fronteira de uma nova dispensação, diz o nosso irmão William Souto Santiago. Essa mensagem foi pregada segunda, 6 de março de 2000. E nos diz: quando chegaram de onde estava Moisés e o povo esperando, ou seja, quando chegaram os 10 espias, e aí ele diz: quando chegaram onde estava Moisés e o povo esperando, 10 dos príncipes, quando deram seu informe, disseram que era impossível. Chegaram esses 10, porém, vejam, eram 12, faltava aí Josué e Caleb. Disseram que seria impossível conquistar aquela terra, porque ali eles viram gigantes. Porque ali eles viram gigantes, os quais eram tão grandes que eles, os hebreus, pareciam gafanhotos do lado deles. E com esse informe entristeceram o povo, e o povo se encheu de medo. E o povo se levantou contra Moisés e contra Arão. Mas Josué e Caleb, postos em pé, deram o seu informativo e disseram: calem-se todo mundo, a terra é boa e eles são nosso pão. Deus prometeu para nós e a herdaremos. Não tenham medo. E por isso que Josué e Caleb falaram, dos que saíram do Egito, foram Josué e Caleb, os que receberam a promessa que entrariam à terra prometida estando vivos. O resto dos que saíram do Egito vivos morreriam no deserto e entrariam à terra prometida. Josué e Caleb e o povo que tinha nascido no deserto. E agora, vejam, quando Moisés partiu, Josué ficou diante do povo, ungido por Deus. Moisés orou por ele. E agora Josué, o que cria com toda a sua alma que podiam herdar a terra, era o líder do povo agora. E do seu lado estava Caleb. Josué representa o Espírito Santo, a Cristo, que é o que introduziria o povo à terra prometida do novo corpo e na terra prometida do glorioso reino milenial. E Caleb representa todos os verdadeiros crentes nascidos de novo. Vejam aí como Josué, que é da tribo de Efraim, por José, e Caleb é da tribo de Judá.
E como isso nos mostra allí, e como isso nos mostra ali, esse tipo e figura, e Caleb representa todos os verdadeiros crentes nascidos de novo, crentes na promessa de que vamos entrar nesse tempo final, a terra prometida desse novo corpo e a terra prometida do reino milenial, e que seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a essa festa, e depois retornaremos para o milênio, para estar como reis e sacerdotes com Cristo reinando. Em Números, capítulo 13, lembrem que Oséias le foi cambiado que el nombre por Josué. Foi mudado o nome de Oséias por Josué. No capítulo 13 de Números, versículo 16, estes são os nomes dos varões que Moisés enviou para reconhecerem a terra, e a Oséias, filho de Num, colocou Moisés o nome de Josué. E ele escreve ali Josué, e ao lado de Josué, colocou por nome de Josué, e aí ele escreve YHWH. Vejam, o mesmo que ele escreveu ao lado ali daquele estudo bíblico do nome Josué, José. Agora estamos vendo essa mudança de nome para a obra que Deus estaria realizando. Vejam, lá José teve o nome mudado para Safnat Paneia. Abraão foi mudado o nome Pedro, antes era Simão. Paulo era Saulo. Sara, vê? E diz também os filhos do trovão também, diz o irmão Branham. Observem os filhos dos trovões e os outros, porque cada vencedor, toda vez que o nome é trocado, vamos ver essa partezinha aí, no livro dos selos, na página 131, do livro dos selos. Esta página completa, 130, nos fala disso tudo, dessa mudança de nome dessas pessoas. Abraão fala de Sara, depois aí também de Simão. Vejam, a parte de Simão fala: Simão era um pescador, mas quando a sua fé despertou e soube quem era Jesus, como despertou a fé de Simão? Conhecendo, entendendo quem era Jesus, quem era o enviado, quem era o Messias. Aí a sua fé despertou. E o que isso produziu? Uma mudança de nome. Disse que ele era o Messias. Vê? O reconheceu. Jesus também disse o seu nome e o nome do seu pai. Então ele venceu e o seu nome foi mudado de Simão a Pedro. Saulo era um nome bom. Saul foi um rei. Saul foi rei em uma ocasião em Israel, mas esse nome não era apropriado para um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Então Jesus mudou esse nome para Paulo. Observem os filhos do trovão e os demais. E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu
e acendeu, e então recebeu um novo nome. Por esta razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Vai ser revelado nos trovões. Observem no mistério, ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora note, ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. E estava vestido em uma roupa salpicada de sangue. O seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão nos céus seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada aguda, para com ela ferir as pessoas, as nações, e ele os regerá com vara de ferro. E ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestidura e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias. Ali é onde ele está. Agora vejam essa mudança de nome que Josué teve ali. Ou seja, antes era Oséias, e Moisés ali mudou, colocou o nome no qual ele estaria realizando essa obra, o qual estaria ali mostrando a obra que Jesus realizaria na cruz do Calvário. E vejam no livro de Citas, na página 148, do parágrafo 13, 21, nos diz: a pessoa tem que fazer algo para simbolizá-lo, como quando o homem pôs sal em um frasco e o lançou em uma água e disse: assim diz o Senhor, que haja água doce. E outra vez Jesus tomou a água e a esvaziou em uma jarra e a converteu em vinho. Tem que ter algo para simbolizá-lo. Isso foi aquilo que subiu ao ar e desceu. O que começou este pequeno redemoinho, em 24 horas havia estremecido essa serra até cortar uma fenda na montanha sudeste. Ali desenha uma pedra angular, escreve Daniel 2, de 1 ao 4, e desenha uma pedra angular. E ele escreve: fazer algo para simbolizar. E vejam também na página 123, parágrafo 1099, nos diz: ele era Elohim, o Eterno, mas nele havia pensamentos. Ele queria se fazer material. E o que ele fez? E aí ele escreve embaixo: Deus. Em cima ele escreve Elohim, e escreve: Deus queria se fazer carne. E embaixo ele tinha escrito, parece que matéria, em cima de matéria ele escreveu ali carne. Deus queria se fazer carne. Isso em cima dessa linha. E embaixo diz: a pessoa tem que fazer algo para simbolizar.
Continua dizendo, ele queria se fazer material, e o que ele fez? Ele então falou uma palavra, e a palavra foi materializada. Isso é a pintura toda, de Gênesis a Apocalipse. Não tem nada errado. É Elohim materializado para que ele pudesse ser tocado, sentido. E no milênio, ali está Elohim sentado no trono. Isso é correto. Com todos os seus súditos ao redor dele, o que ele predestinou antes da fundação do mundo. Como um homem construindo acampamentos ou fazendo cabanas, o fabricante sinos, como o homem para construir um sino, fazendo sinos, o fabricante, cada sino tem que soar diferente um do outro, os mesmos materiais, porém tanto ferro, tanto próximo, tanto até que para fazer o retintim. Essa é a maneira de Deus. Ele gerou a esse, até que ele obteve exatamente o que ele queria. E ele escreve a palavra falada, ele escreve foi materializada. Estará Elohim materializado no milênio. E embaixo, nessa última oração, diz, até que ele obteve exatamente o que ele queria. Aí, do lado esquerdo, ele desenha uma estrela de Davi, e em cima ele escreve sino. E embaixo ele escreve os sinos e a sua fabricação. E agora vejam como ele diz que tudo tem que ser simbolizado. E vejam como a vida do irmão Branham. Agora vejam como a vida do irmão Branham foi representado, simbolizado. Muitas coisas que estariam acontecendo nesse tempo final, e até seus filhos. Porque vejam, vão procurando a 5b, olhem a 5b no parágrafo 51. Em José, o filho do irmão Branham, nos foi dito que representa, tipifica a segunda vinda do Senhor. Porque tem que ter algo para representá-lo, para tipificá-lo. E porquanto José é tipo e figura da segunda vinda do Senhor, e a segunda vinda do Senhor, e na segunda vinda do Senhor não era para ser ferido, como Moisés o fez lá, que feriu a rocha por segunda vez. Nele está se refletindo ao grupo que vai ser transformado estando vivo. E também um grupo da mensagem do irmão Branham, que muito menos verá a morte, ou seja, José não vai ver a morte. E o grupo, parte do seu grupo, de sua era, porque eles vão subir à era de pedra angular. E tanto José como esse grupo representa
ao grupo com o líder desse tempo final, e ele estaria mostrando lá, tipificando o que nos diz em Revelação capítulo 4, parte 1, onde nos diz na página 33, João, chamado e ordenado pelo Senhor Jesus, prometido por Deus lá atrás que ele veria a vinda do Filho do Homem. Pedro, Tiago e João e os demais estavam presentes. Quando Jesus os chamou e disse: alguns aqui há que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo. Ele não falou todos os que estavam de pé ali, mas alguns. E eles foram vários dias depois disso e viram a ordem da ressurreição ensaiada e a vinda do Senhor. Elias representou os santos mortos. Quero dizer, Moisés. Aí ele corrige. Moisés. E sendo ressuscitados, Elias representou os transladados por uma coluna, por um pilar. Moisés foi primeiro e depois Elias. Elias estava para ser o mensageiro do último dia, que com ele e seu grupo viriam a ressurreição. Viriam ao rapto, quero dizer. Moisés trouxe a ressurreição e Elias trouxe o grupo raptado. E ali, ambos estavam representados ali mesmo. Agora vejam como o ministério de Elias, na sua quarta manifestação, nos diz que esta página que eles disse que tivessem ali, vamos ali passo a passo. Isso é uma revelação para a noiva, não para o mundo. E você que está me ouvindo aí, sigam para a página 5b, parágrafo 51 diz: faz alguns minutos eu tive o privilégio de falar com a minha esposa e meu pequeno José, o rapazinho a quem eu acredito que Deus permitirá tomar o meu lugar quando eu tenha terminado nessa vida. E ele escreve: José é igual, tipo e figura da vinda de Cristo. E ele coloca aí, isso nós já... Eu já li e já mostrei essa fotografia desse desenho. Ele desenha a pedra angular e as eras. E ele coloca aí, irmão Branham coloca a sétima era. E a José ele põe na brecha. E o irmão William escreve ali, que nós também lemos, mas vamos ler para termos um quadro claro. Ele diz: é a mesma coisa que com o filho de Davi, Salomão, em quem Cristo se refletiu como rei. E José toma o lugar do quarto Elias e continua com a mensagem do quarto Elias, mas não pode tomar o lugar do quinto Elias. Ele não. Ou seja, aqui seria outra pessoa. E esse ministério do quinto Elias viria com Moisés. Mas ao José continuar com o ministério de Elias, em sua quarta manifestação, ou seja, continuaria com a mensagem que esse ministério de Elias trouxe em sua quarta manifestação. Nele está se refletindo, está simbolizando os que seriam raptados com o seu grupo. E Moisés, o ministério de Moisés, que é o ministério dispensacional, o qual Elias, em sua quinta manifestação, chama Moisés ao seu lado para percorrer esse ministério, porque Elias nunca tinha percorrido esse ministério anteriormente em uma dispensação, mas em uma era. Aí representa
o Elias, em sua quarta manifestação, em José, o filho de irmão Branham, o qual continua com a mensagem de irmão Branham. E ele está ali representando, tipificando a esse quinto Elias, que estaria percorrendo esse ministério, esse caminho ministerial com Moisés. E aí, vejam, Elias não viu a morte. Diz que Moisés muito menos, porque não souberam onde ele foi enterrado, portanto, tem que morrer. Então, esse ministério de Era de Pedra Angular, o qual o vemos lá em Apocalipse capítulo 11, esse ministério o vemos que morrem. Mas porquanto Deus havia dito em sua palavra e havia dito a Moisés que falasse a rocha, essa palavra não pode cair por terra, e tem que ter nessa terra um homem que represente isso, do qual tenha sido chamado profeta. No livro de citações, quando estava José sendo dedicado, vejam que para ter, página 9, parágrafo 79 diz: dedicação de José Branham, um profeta pequenino, veja, é um profeta menor, mas como tem que ter algo para simbolizá-lo, em José está representado que pela palavra falada teria que trazer vida, água ao povo para lhes dar o corpo eterno e glorificado, e esse instrumento não tinha que morrer. E como dessa palavra que Deus falou ali, Moisés rompeu o tipo e figura, rompeu o programa da Bíblia, então esse ministério tem que morrer. Mas essa palavra não vai cair por terra, mas que em José e o seu grupo, o qual vai subir logo na era de pedra angular, não vai ver morte. E muito menos vai ver morte o grupo que já está na era de pedra angular. Mas Apocalipse 11 sim, porque ele feriu a rocha essa segunda vez quando foi dito a ele que não fizesse, que fizesse da maneira que já tinha sido dito. Ele fala a penha e te dará água, fala a rocha. Agora vejam que na primeira vez que ele atingiu, não deu água. Na segunda vez, sim, deu água. Um profeta pequenino, ali mais além na terra do norte, tu me prometestes este menino, Pai, que as tuas bênçãos descansem sobre ele. José, meu pequenino. E ele escreve embaixo, José, te doy para Dios y pueda tu vida ser una bendición, pueda ser te dou a Deus e possa a tua vida ser uma bênção. Podes tu, possas ser tu um profeta, José, possa a graça de Deus descansar contigo, possa o Deus do teu Pai, o Senhor Jesus Cristo, te abençoar e fazer que a tua vida seja uma bênção a outros. No nome de Jesus Cristo eu te abençoo. Amém. Agora vejam como ele está mostrando ali, tipificando a José com o cumprimento da vinda do Senhor, que será em um instrumento, em um profeta, porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Agora vejam como ali José, no que nós lemos da página 5b, do parágrafo 51, ele continuaria com a mensagem do nosso irmão Branham e está colocado na brecha. Vamos ver na 145 algo ali.
párrafo 1291. Parágrafo 12, Ellos 91. estaban comiendo, bebiendo, casándose, Eles estavam dando comendo, en bebendo, casamiento, casando-se, y dando-se em como fueron los casamento, e días de como Ló, foi nos dias de así Ló, será en assim las horas será que el Hijo del Hombre, nas que horas em escribe que o Filho do profeta, Homem escreve profeta, será revelado no mundo. no hijo de Dios más, Não filho de Deus Hijo mais, del hombre, filho escribe profeta. do homem, escreve profeta. vuelto como el mensaje profético. Volto para com a los mensagem postreros profética días, para os quando últimos esse dias, águila quando essa estará águia volando. estará voando. No el león, ni los Não bueyes, o leão, la edad del nem sacrificio. o boi, o bezerro, E na era escreve, do sacrifício. Hijo del hombre E ele es escreve, igual, filho do águia. homem é igual águia. Porque primero era cara de león, Porque primeiro luego era buey. cara de leão, depois boi. Vean la edad del Vejam sacrificio, a era do sacrifício E luego? e depois águila, águia, que es que é profeta. profeta. Ahora, aquí donde estábamos leyendo Revelación, Agora aqui onde capítulo estávamos 4, lendo em parte Revelação 1, na capítulo página 4, 33, parte 1, na página 33, aí ele escreve a ordem da ressurreição. E ele escreve, Elias é igual, os raptados, Moisés é igual, trae la resurrección. traz a ressurreição. Y arriba escribe también E em cima ele também es escreve, igual, trae la Moisés é igual, resurrección. traz a ressurreição. Y sigue diciendo, y después E de un continua rato, dizendo, e depois de um tempo, ellos los notaron, eles entonces, os notaram y los então, vieron. Y Pedro e dijo, os viram, e "Hagamos Pedro 3 disse, tabernáculos, façamos 3 tendas, dejemos algunos ir deixemos para la alguns ley". ir Y ahí él una flecha y escribe sob a lei. primera Aí dispensación. ele põe uma E dejemos seta, escreve a algunos primeira ir dispensação, bajo Elias. e deixemos E hace alguns outra ir flecha baixo e Elias. escreve E segunda ele faz outra dispensação. seta, escreve E segunda dejemos ir dispensação, e algunos deixemos de ellos alguns desta ir. forma. E escreve Outros, bajo Jesús. desta forma, Bajo escreve que sobre forma? Jesus. Bajo a forma que Sob que estava forma? Sob a dizendo, forma que estava sendo ali revelado revelado, com os ele em ministérios sua de vinda Moisés com o e Elias, ministério de Moisés e Elias, a la dispensación que del corresponde à reino. dispensação do Ele reino. escreve aí, E ele escreve ali, terceira dispensação. E aún estando ellos hablando, E ainda una voz estando eles habló y falando, dijo, uma voz falou e disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando eles olharam, viram apenas a Jesus, e tudo foi derramado em um. y escribe todo en E escreve, uno tudo fue derramado. em um foi derramado. Ahora sigue diciendo aquí donde nos detuvimos. Agora continua dizendo aqui onde nós paramos, da mensagem que estamos lendo, en la página 7 na página de este 7 libro impreso, deste livro impresso, en la frontera de una nueva na fronteira de uma dispensación. nova dispensação, Sigue diciendo, continua dizendo. ahora podemos ver que Agora que hay podemos que cruzar ver la que frontera tem que para cruzar a heredar la tierra prometida. fronteira para herdar En la tierra a terra prometida. prometida estão A as terra bendições de prometida, Deus. na terra prometida E estão agora, as bênçãos de por Deus. quanto hay que E agora, passar por ao outro quanto lado, tem que passar ao ao outro outro lado lado para para herdar herdar a a terra prometida, eles tinham que passar através do Jordão para herdar Jericó. y luego E depois, todos os demais lugares ou cidades que estavam do outro lado do Jordão, y para heredar la tierra e para prometida herdar del a reino terra milenial, prometida do reino milenial, tem que passar ao outro lado do Jordão em seco, a terra prometida. Esto nos habla Isso nos de que fala seremos de que vamos ser transformados estando vivos. y eso es E isso é passar ao outro lado do Jordão. O Jordão representa a morte. Passar em seco ao Jordão é passar a terra prometida do novo corpo sem ver morte. E depois passaremos a maior festa, passaremos a grande festa no céu, a festa da ceia das bodas do Cordeiro. E depois retornaremos já como reis e sacerdotes com toda a autoridade que nos confere essa posição no reino de Deus e também como juízes. E com um corpo novo e eterno, imortal e incorruptível, onde teremos tudo o que precisamos para viver por toda a eternidade como reis e sacerdotes e juízes com Cristo. Vejam, e lá, isso tudo, vejam, é tão grande o mistério que tem aí, e o efeito tão grande que Moisés fez ali, que tem tantos ângulos e tantos cumprimentos e simbolismo no tempo do irmão Branham e no tempo da brecha, porque vejam, para esse tempo,
el hermano Branham, o irmão Branham, vejam, havia partido, y ese e esse próximo mensageiro le tocaba já entrar vivo, tinha que entrar vivo, porque vejam, ya entrar vivo con el pueblo, entrar vivo com o povo, ou seja, essa promessa que Deus deu a Moisés, de que libertaria o povo e que o introduziria a terra prometida, era para que Moisés mesmo entrasse direto com o povo. O tirou da escravidão do Egito, o tirou das denominações. Mas vejam que ao ele fazer isso, então esse mensageiro morre e muda o outro ângulo, porque então já entra um programa, o qual Deus já o tinha traçado, e então entra em cena essa metade da semana número 70 da profecia de Daniel, e vem se cumprir Apocalipse 11, nesse ministério de Moisés e de Elias, o ministério do qual vimos lá falando com Jesus, o qual estava sendo adotado para ir a Jerusalém. E nesse ministério se cumpriria essa parte de ferir a rocha por segunda vez, mas então esse grupo que fica na brecha, o qual está representado lá naquela ocasião, onde o irmão William nos escreveu isso, de que José continuaria com a mensagem do irmão Branham, e no lugar do quarto Elias, nele estaria se cumprindo então essa parte de que fica vivo até que a ressurreição aconteça e seja transformado com o grupo que está com ele nessa brecha, o que subiria com ele à era da pedra angular. Está bastante claro, ele quis que voltasse para mencionar essa parte aí, porque desejo que isso, e ele deseja que isso fique bem claro, essa parte do que José, o filho de irmão Branham, está representando aí, o qual é tipo e figura da segunda vinda do Senhor. E o ministério de Moisés e Elias é o que tem que trazer em sua quinta manifestação Elias, em sua segunda manifestação Moisés, e se contarmos Jesus, seria em sua terceira. E se colocamos Josué, que ele colocou ali o segundo Moisés, já seria o quarto, porém, vamos deixar para que não alguns não entrem em alvoroço, vamos deixar o segundo Moisés, para que ninguém se incomode. E a ele corresponderia introduzir o povo à terra prometida, mas já nessa parte onde estará cumprindo Apocalipse 11, e estaria dando uma visita à sexta dimensão, e ali realizar este juízo e depois retornar à terra, para que assim o grupo que já estaria pronto aqui na terra, ao vê-los serem transformados, incluindo José e o seu grupo. Mas não é José o que dá ao povo, José, o filho de irmão Branham, não é ele o que estaria dando a fé, a revelação aos escolhidos de Deus para serem
transformados. A fé de rapto. Nele está se tipificando, simbolizando Cristo em sua segunda vinda. Seria o ministério de Moisés e de Elias, que está em outro homem, que estão em outro homem, que estão na era de pedra angular. Agora continua dizendo aqui, onde paramos. Agora, vendo que existe uma fronteira para passar a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial, onde estaremos com Cristo como reis e sacerdotes em seu reino, nos diz o reverendo William Branham, profeta mensageiro, precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem de pé na brecha, diz o reverendo William Branham, está viajando com seu filho Billy Paul, e ele viajava longas distâncias, viajava, por exemplo, desde o Arizona até Indiana, e aqui está em uma dessas longas viagens, em uma ocasião, vou dizer a vocês aonde era que estavam viajando, aqui na mesma mensagem deve dizer, mas talvez agora diz na página 32 e 33 da mensagem de pé na brecha, diz: agora, vamos também procurar essa mensagem para termos aqui aberta, pelo que ele vai anotando aqui, o que está anotado aqui. Parado na brecha, página 32. Na brecha, página 32. Ele aí tem folheto. Aí ele tem um folheto. E depois, um pouco mais adiante, diz que não é o mesmo, parece as folhas. Ou vamos ver se encontramos aqui essa partezinha, que é onde ele começa. Aqui seria a 30 e... Vamos ver. Aqui seria 30 e... Vamos ver. Onde diz amor divino. Onde diz amor divino. Ou ele diz agora, no amor divino. Tuvo que haber empezado mais adelante. Sim, tem que ter começado um pouco mais à frente, sim. Deixa eu ver. Na 35, aqui está. Deste seria 35. Agora vamos a ir um momentinho atrás a 30. Deste folheto. A 32 deste folheto diz: E eu dije, Billy. E eu disse: na 31, vamos na 31 para que vejam por onde ele vem falando. Diz, e eu deixava os doentes sem atenção, e eu desejava que o Senhor me dissesse onde ir e onde não ir. Isso está errado. Eu tinha me criado um complexo, eu tinha desenvolvido um complexo, porque as pessoas não escutavam a minha mensagem, e se você e Deus não o quer que eu faça tratado de comparar a vida e agora com o de Moisés, mas isso é exatamente o que Moisés fez. As pessoas não ouviam ele quando ele veio para libertá-los, assim que ele os deixou só e ele foi ao deserto, mas Deus o devolveu novamente e ele estava esquecido completamente das pessoas ali sofrendo. E então eu disse: Senhor, como posso isso é correto, sem educação, apenas com a escola fundamental, a primária, e ser capaz? Moisés esqueceu e deixou por 40 anos. Deve ser o povo por 40 anos. E as pessoas ficarem em fila por todo canto para ouvir o simples evangelho.
Veja a página 32 agora. É maior agora do que no antigo pacto. Ele subiu às alturas e deu dons aos homens. Vem, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, pelos séculos. Então eu estava falando e eu me ouvia falando. Então ele me deixou. E eu escutava ele falando comigo, então ele me deixou. E eu disse, Billy, porque lembra que ele estava lá na estrada. Ele estava viajando. E ele estava profundamente adormecido. E aí ele escreve Billy Paul adormecido. E ele escreve 1. Ele enumera. E eu disse, Billy, esse era tu? E ele nem sequer acordou. E lembrem que Billy Paul ontem ele foi descansar. O 19 de outubro, às 3h33 da madrugada desse ano de 2023. Porque os santos não morrem, mas dormem. Por isso Jesus lhe dizia, Lázaro está dormindo, eu vou acordar ele. Não entendiam aí. Bom, Lázaro está morto. Essa partezinha aí, mas vejam, Jesus nos mostrou ali que os santos não morrem, mas que dormem das tarefas dessa terra, deixam esse corpo onde veio habitar e se encontram na sexta dimensão, descansando dos seus trabalhos. E ali ele escreve 1, ou seja, a primeira vez que ele enumera, e escreve Billy dormindo. E eu pensei, Senhor Deus, eu reduzi a velocidade do carro, o que isso quer dizer? E eu disse, Billy, disse, o que tu queres? Disse, parece que ele falou ali meio forte, meio duro. Tu estás falando comigo? Não, por quê? E disse, eu quero te falar algo, eu tive um sonho há pouco tempo. Tu lembra daquele homem que parecia comigo e a Fletch? Pergunta a mamãe quando retorne a Tucson. E eu disse a ele aquele sonho. E Billy, tem algo que está acontecendo. E está acontecendo agora mesmo. Algo está falando comigo. E eu pensava que era tu. Ele olhou para mim meio confuso, e ele esperou um pouco, estava dirigindo assim, e em alguns minutos ele voltou novamente a dormir. E aí o irmão William escreve, Billy dormiu. Billy adormecido, e ele escreve número 2. E nessa parte, nesses lugares onde ele escreve Billy adormecido, ele escreve ali Efésios capítulo 5, versículo 14. E que escritura é essa? E que escritura é essa? Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo qual diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará, e na Bíblia ele escreve trombeta, ou seja, ele desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Não está clarita essa parte aí, não está muito clara essa parte aí, mas nesta Bíblia, nessa Bíblia, levanta-te dentre os mortos. Aí ele escreve teofania. A outra, bom, até que eu confirme
bem, mas nessa escreve teofania. Aí também tem uma pedra angular, as eras e uma seta para a pedra angular. Agora vejam, aí já estava mostrando, aí o nosso irmão William com essa escritura, porque lembrem que isso também se cumpre no campo espiritual. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados em seu sangue, somos batizados em seu nome e obtivemos um novo nascimento. Ressuscitamos a uma nova vida, mas isso já terminou, porque isso foi em e durante a dispensação da graça. Aí escreve, ele voltou a dormir novamente, escreve 2 e escreve Billy adormecido, e escreve Efésios 5:14. E eu continuei dirigindo e pensando nele, o que poderia significar isso, dirigindo na estrada, e em um instante ele começou a me falar novamente. E ele disse, volta, eu não te falei no início, faz a obra de evangelista? Quando eu te chamei lá no Rio, eu não te falei? Assim como João Batista foi precursor da primeira vinda, João não era mais que profeta? Jesus mesmo falou, o que saístes a ver? O que saístes a ver no deserto? Um profeta? Disse, e mais que profeta. E escreve ali, assim como João Batista. Agora vamos passar onde ele está lendo aqui. E diz o nosso irmão William, está na página 35 desse folheto, ele diz aí que é da 32 a 33, ou seja, a data que ele está lendo, diz o irmão William. Quando ele faz aqui esta declaração, ele está falando a respeito da grande vitória do amor divino, e aqui ele está falando de uma ocasião na qual foi dada a mensagem em línguas, e um jovem intérprete das Nações Unidas, intérprete de francês, ouviu a mensagem que foi dada e deu ao irmão Branham a interpretação do que foi falado nesse outro idioma. E agora, tudo estava relacionado ao caminho que o irmão Branham tinha escolhido, que era o verdadeiro caminho, o caminho certo. E a vitória que Deus daria a ele, continua dizendo. E aqui continua dizendo, agora enquanto Billy e eu continuamos, aqui começamos, ou continuamos pela estrada, o irmão William diz, agora quando eu ia viajando, Billy dormiu novamente. E aqui no livro, o irmão William escreve número 3. E disse, eu te darei um sinal eterno. E eu disse, Senhor, como? Eu esperei um pouco, esperei uns momentos e não acontecia nada. Disse, Senhor, o que é o sinal eterno? E esperei uns poucos minutos, e nesse momento olhei para Billy, e ele estava adormecido. Ou seja, que aí mesmo estava adormecido, ele voltou a escrever número 3, porque essa foi a terceira ocasião. E aí ele volta a escrever em um cantinho, Efésios 5:14. E o irmão William diz, quando ele diz isso, ele diz, enquanto Deus está revelando a respeito de um sinal eterno, Billy estava adormecido. Enquanto está vindo a revelação do anjo que acompanhava o nosso irmão Branham, enquanto está vindo a revelação do anjo ao profeta, Billy estava adormecido. E agora o anjo diz, agora vejam, quando é que esta revelação que o anjo está dando ali é que se cumpre, já se cumpre
é que já se cumpre esta parte final, porque lembrem que a terceira etapa, quando ele desce ali, ou um pouquinho antes diz, tu te lembras o nome que procuravas? Vejam que isso tudo já acontece quando Billy Paul já não está aqui na Terra e ele já se foi. Ou seja, que é um tempo onde Billy está descansando, onde Deus está dando ao povo a revelação dos 7 trovões. E a revelação dos 7 trovões contém o mistério do 7º selo com um novo nome. E ele disse, o anjo, te darei um sinal eterno novamente. Disse, olha para o oeste, ao oeste, desde onde tu estás. Diz o irmão William, porque para o oeste ia ser mostrado um sinal eterno. Olhei para o oeste, olha para o oeste onde tu estás, ou seja, desde onde tu estás, ou seja, irmão William. E virei, eu estou lendo do irmão William, e eu estou tendo aqui o livro aberto, e virei a cabeça assim. Vamos ver por aqui até um lugar onde o irmão William não faz comentário, não faz um pouquinho mais abaixo para depois passar aqui onde ele lê diretamente do livro para ler aí o que ele está escrevendo aqui. Vejam, eu vou estar agora lendo a mensagem do irmão William, na fronteira de uma nova dispensação, onde ele está lendo dessa mensagem. Depois eu vou falar quando eu passar o livrinho e que ele já não faça nenhum comentário, ou seja, uma intervenção. E virei a cabeça assim, a caminhonete para olhar, e ia muito devagar, e, irmãos, o Espírito do Senhor, eu senti como que eu pudesse clamar e chorar, e eu olhei, e apenas eu vi uma montanha com picos brancos, e eu falei, eu não sei, eu não vejo nenhum sinal eterno aí. E ele falou, teu nome está escrito nisso tudo. Ah, eu pensei, o que é isso? E fiquei muito fraco, e comecei a parar, a me deter. E aí ele escreve, e quando ele disse o teu nome tem sido escrito, e no nome ele escreve William, e em teu nome ele escreve William, o eu sou. E Billy se levantou e disse, o que está acontecendo contigo? O que está acontecendo contigo? E eu tinha as mãos dobradas assim, o suor estava caindo das minhas mãos e estava nevando. E o irmão William diz, ou seja, suando, e era tempo de frio, e estava nevando quando isso tudo estava acontecendo. Agora eu vou passar o folheto. E Billy se levantou e disse, o que está acontecendo contigo? E eu com as minhas mãos assim, e gotejava suor das minhas mãos. E eu disse, Billy, está acontecendo alguma coisa. Em um momento eu sei, eu fiz errado. Aqui, na mensagem que o irmão William está lendo, ele diz, eu sei que em uma ocasião na qual eu agi mal, na tradução está melhor, mas eu vou continuar lendo aí. Eu sei que eu falhei com Deus e parecia como que eu pudesse ouvir essa canção sendo cantada e ver milhares de pessoas misturadas, coxos, viciados, cegos e paralíticos. Eu ouvi um coro com uma voz de algum grande... uma voz famosa cantando, e ele escreve, voz famosa. E ele escreve ali também, falhado, errado. Imundo, aqui na mensagem que ele está lendo diz, atormentado pelo inimigo.
Os espíritos malvados o guiaram. Vocês conhecem a canção. Então Jesus chegou e libertou o cativo. Eu podia ver os doentes jogados por todo canto, e o irmão William escreve ali a carpa. Eu podia ver as filas dos doentes por todo canto. E vejam a mensagem que ele estava lendo, o nosso irmão William. Eu podia ver as filas de doentes por todo o canto, e eu tinha que parar. Billy não sabia o que estava acontecendo, e eu olhei para cima. E eu me detive. Vamos fazer algo. Vamos continuar lendo do livro. E então, quando tem alguma anotação, e eu vou aí bem pausadinho para não tomar muito tempo. Nosso irmão William continua falando, lendo, e eu vou aí atento aqui ao que ele está escrevendo. Nós já tínhamos lido disso, deve ter escrito. Continua dizendo agora, lendo da página 9 dessa mensagem. Parei e fixei na montanha e vi os sete picos, diz o irmão William. Ou seja, uma montanha, isso é uma cordilheira com 7 montes consecutivos, formando cada um o seu pico. Agora aqui está. Se desejam ver algo, tinham 7 picos sobre uma montanha, uma só montanha, a qual se estendia por várias milhas. A última montanha, antes de passar a outra parte do país, não tem mais montanhas depois disso. E estava correndo de leste a oeste, como está colocada a montanha. E em cima tinha neve. E o irmão William diz, em cima, acima estava cheio de quê? De neve. Agora, a neve. Em que lugar é que fala da neve? Eu creio que é Jó. Vamos aí, que isso é algo muito importante que eu tenho reservados, ele diz. Vamos ver Jó 6. Que tenho reservado para Pero bien, vamos a leer esa, miren. Mas vejam, vamos ler dessa aqui, vejam. Jó 6, veja o que diz aí. O atribulado é consolado, capítulo 6, versículo 14. O atribulado é consolado por seu companheiro, até aquele que abandona o temor do Onipotente. Mas meus irmãos me traíram como um torrente, passam como correntes impetuosas, que estão escondidas pela geada e encoberta pela neve, que no tempo do calor são desfeitas e ao se aquecerem desaparecem do seu lugar. Se afastam do caminho do seu rumo, vão diminuindo e se perdem. Vejam ali como com a presença do sol, com o calor, são desfeitas, ou seja, vão se derretendo e desaparecem. Aí na pedra angular não está. Jó o quê? Jó 38 diz, Jó 38, 22. Tu entraste nos tesouros da neve? Ou viste os tesouros do granizo que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da guerra e da batalha? Veja, isso nos fala de juízo. O irmão William aí diz, em cima estava cheio do quê? De neve.
Eu já li isso, o irmão William diz. Primeiro haviam 2 picos pequenos e depois um pico grande e depois outro pico pequeno e um pico maior e depois um pico menor, depois uma montanha grande, gigantesca e longa, coberta de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isso significa. E ele disse: quantos picos tem? E eu disse: tem 7. E agora o anjo pergunta, diz o irmão William. E agora o anjo pergunta: quantas letras tem em teu nome? Ele tinha sido dito que o seu nome estava escrito onde? Sobre essa montanha que tinha 7 picos. Quantas letras tem em teu nome? E ele começa a soletrar o nome, Brahma, e aí aparece 7 letras. E depois soletra o nome Marion, onde aparece também 7 letras. Marion diz Brahma, e depois diz Marion Brahma. Aqui é onde ele me disse: Benji, esse não é nome. O nome é William. O nome do irmão Brahma, o qual o anjo se referia, era esse nome que no livro de Citas colocamos aí. Creio que este é uma parte onde tem uma foto desse lugar, onde ele escreve: e continua dizendo, e tinham 3 picos sobressalentes. Ele disse: esses 3 picos são o primeiro, segundo e terceiro puxão, diz o irmão William, ou etapas do seu ministério. O primeiro foi a primeira parte do teu ministério, pequena serra, ou seja, uma serra pequena. Depois do teu primeiro puxão, bem alto. Vocês sabem, o sinal na mão, este era um dos picos na montanha alto. Um dos picos na montanha alto. Vocês sabem, o sinal na mão, diz o irmão William. O sinal, quando ele colocava a mão, e sobre a mão do irmão Brahma colocava a pessoa, a pessoa colocava a mão, e a mão dele inchava se a pessoa tivesse alguma doença. E aí era revelado a ele que doença a pessoa tinha. Detectava a doença que a pessoa tinha. Continua lendo. Então, tinha um pequeno intervalo no tempo em que eu saí por estar muito cansado, ou seja, que ele tirou férias, ele tomou umas férias. Muitos de vocês se lembram disso, e depois veio o discernimento, o segundo puxão, ou seja, a segunda etapa. Agora eu tenho tido já vai uns quantos anos de picos pequenos, vem? Outra vez, como quando não tinha começado o meu ministério, e depois veio o terceiro. Ou seja, um pico bem alto, uma montanha bem alta. 3 é número de comprimento, vem? O terceiro. O próximo pico era 5, o número de graça. E o próximo pico era 7, o número de perfeição. Ou seja, os picos altos, aí nós temos que a segunda etapa era o pico número 5. Era um pico, uma montanha bem alta naquela cordilheira. E o sétimo pico é a terceira etapa. O último pico, a montanha, vem. O próximo pico era 5, o número de graça, e o próximo pico dos altos era 7, o número de perfeição, o fim. 6 dias trabalharás, o 7º é do repouso, o fim da semana, o fim do tempo. Veio e parei e mostrei a Billy e os olhei. E ele me disse, que isso permaneça. Se alguma vez tiver alguma dúvida na tua mente, lembra-te desse lugar, volta aqui. Assim disse o anjo ao irmão Brahma. E certamente, Billy, se chegasse a ter alguma dúvida, esse lugar dará testemunho para que toda dúvida seja tirada. Ou seja, de que isso está assim, isso que é assim, isso é assim. E ele me disse, ou seja, que estão esses picos. E ele me disse, e um pouco mais abaixo, e Billy tocou no meu ombro e me disse, pai, olha para o leste. Como é que isso aconteceu? Eu não sei, mas aí mesmo do lado oeste da estrada estava esse lixeiro ardendo, milhares e milhares de qualquer cidade, um lixeiro muito
havia aí do lado esquerdo da estrada, e eu estou voltando o ministério, amém? Eu seja velho, seja jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a Deus até que a morte me libere. E eu falhei ao Senhor sem querer. Vejam o que diz aí o irmão Branham, diz o irmão William. E aí olhei, vejam como nesta cordilheira formada por estas 7 montanhas que estão unidas, trancadas, acorrentadas, Deus diz, é um sinal eterno. E a última montanha é o final, a última, o número 7, e representa a terceira etapa, que é a palavra falada da manifestação do amor divino, do qual Deus, através do reverendo William Branham, nos deu uma amostra, mas a continuação é na igreja de Jesus Cristo. Sendo que a montanha vai de leste a oeste, e que quando o anjo lhe disse que olhasse para a montanha, olhou para a montanha, e ao olhar para a montanha, veja o que o anjo lhe disse. E ele disse: te darei um sinal eterno. Disse: olha para o oeste de onde tu estás. E agora o sinal eterno estará no último dia, onde? No oeste. No oeste estará o sinal eterno sendo manifestado. E nós estamos vivendo no oeste, onde a promessa é a terceira etapa para passar desta montanha que representa a terceira etapa, passar a terra prometida do novo corpo, depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e depois retornar à terra para o glorioso reino milenial de Cristo. Vejam que depois da terceira etapa, depois desta manifestação deste pico alto, depois é a eternidade. Eternidade, porque obteremos o corpo eterno glorificado, onde já não vamos mais ver a morte. Por isso entramos à eternidade. E agora vejam tudo o que está falado aí pelo anjo que acompanhava o reverendo William Branham. Podemos ver que na fronteira aí está essa montanha. Essa última montanha desta cadeia de montanhas era que formava esta cordilheira, este monte com 7 picos. E agora, para passar a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do reino milenial, a 7ª montanha, que é a terceira etapa, é a que dá fé aos escolhidos de Deus para serem transformados e levados com Cristo à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Temos visto que tem um grande mistério quando se chega à fronteira. Chegamos à fronteira. A igreja de Jesus Cristo chegou à fronteira da 7ª era com a era de pedra angular. A igreja do Senhor Jesus Cristo chegou à fronteira da dispensação da graça com a dispensação do reino. E a terceira etapa, sendo que são os selos sendo revelados, entre os quais está o 7º selo, que são e que contém o maior mistério contido no livro dos selos, com a revelação do mistério do 7º selo. A terceira etapa estaria sendo manifestada, trazendo a revelação do mistério contido nos 7 selos, e sobretudo no 7º selo, que não pôde ser aberto ao público nos tempos do reverendo William Branham. Quando o reverendo William Branham esteve pregando sobre os selos, estava ali a terceira etapa sendo manifestada, na manifestação da revelação divina sendo dada ao povo, abrindo esses selos que ele abriu ali, porque o 4º selo foi um selo predito, o 5º selo faltava uma parte se cumpriu e a outra parte faltava se cumprir. O 6º selo, que são as 2 oliveiras, vejo, e o 7º selo, que é a vinda do Senhor. Agora, quando ele está abrindo ali a revelação, dando a revelação, porque foi uma revelação que ele deu a conhecer o que seria. Porque, na verdade, quando os selos são abertos, é quando ele vai e toma o título de propriedade, porque se levanta do trono do Pai. Vejam, toma o título de propriedade e é aí que abre os selos. Ele diz, isso está no futuro ainda, isso ainda está no futuro. Nesse tempo ele diz, em algum lugar no livro dos selos, isso ainda está no futuro. E a terceira etapa, sendo manifestada, dando a revelação do 7º selo ao povo no último dia. Vejam, opera de forma simples, mas virá um momento nessa etapa
se abrirá até grandes maravilhas, milagres e sinais. Essa etapa se abrirá até os mortos em Cristo e serão ressuscitados, e se abrirá na parte física até todos os vivos crentes para a transformação de nossos corpos. Vejam, vai começar, diz em uma forma simples, essa terceira etapa, essa abertura do sétimo selo vai começar desta forma simples, mas depois diz que vai chegar o momento que essa etapa vai se abrir, fazer grandes milagres e maravilhas, que também são já nessa parte onde os mortos ressuscitarão. Já será a parte gloriosa, essa parte gloriosa, e depois nós sermos transformados. Tudo está envolvido nessa terceira etapa chamada o terceiro pull. Isso quer dizer terceira etapa ou terceiro puxão. Se toma esta palavra puxão, do puxão da pesca, onde se joga o anzol e a linha para pescar, e depois dá cada um dos puxões correspondentes para pescar. Vejam, para essa pesca tem esses certos puxões e depois se dá o puxão para pescar. Esse foi o puxão que o irmão Branham desejou fazer, e o irmão William também, para pescar estes 153 peixes representados nesse número. Porque diz, vejam, e agora com a terceira etapa é que se pescarão os peixes grandes, os peixes escolhidos, os escolhidos do Deus dentre os gentios, e para o corpo místico de Cristo, os escolhidos de Deus do povo hebreu e os escolhidos de Deus do povo hebreu. Vejam, tanto os escolhidos entre os gentios como os escolhidos do povo hebreu. Esse é o ministério de Moisés e Elias, realizando a separação, a segregação, e realizando a terceira etapa, essa pesca milagrosa, e colocando esses peixes no celeiro, colocando-os na era de pedra angular e dispensação do reino. E agora com a terceira etapa é que se pescarão os peixes grandes, os peixes escolhidos, os escolhidos de Deus entre os gentios, e para o corpo místico de Cristo, e os escolhidos de Deus do povo hebreu. Vem o simples que é isso tudo? Essa terceira etapa opera para chamar e juntar os escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, os escolhidos entre os gentios, para o corpo místico de Cristo, e operará para o chamado dos escolhidos do povo hebreu também, onde nessa terceira etapa haverá grandes milagres e maravilhas também para o chamado do povo hebreu. Mas nós, para crer, não precisamos ver milagres e sinais. Deus já mostrou muitos através do reverendo William Branham e através de outros mensageiros, como São Paulo, que ele enviou. Agora, vejam que para essa terceira etapa é o chamado destes escolhidos, que diz que uma vez cheia a levam, a tiram, e na praia diz que pegam os peixes bons, os puxam, os tiram e tiram separados os peixes ruins, os lançam fora, ou seja, serão lançados à grande tribulação, e os bons peixes os coloca em cestos, e os peixes ruins lança fora, joga fora. Assim diz em São Mateus, capítulo 13, versículo 48, desses versos aí. Agora vejam, aí já para ir aí um pouquinho mais adiante, continua dizendo, assim como para nós. Vamos continuar aí devagarzinho. Nós cremos na palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo à sua igreja através da mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Nesta mensagem vem toda a revelação do sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós, ao ouvirmos toda esta palavra sendo revelada, dizemos, isso era o que eu estava esperando, e com nossos corações abertos recebemos essa palavra
palavra e se faz carne em nós essa palavra, esta mensagem, e assim nos dá fé, a revelação, para sermos transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. Assim como para nós, sermos nascidos de novo, nós, para recebermos o Espírito Santo e assim nascermos de novo, e termos um corpo teofânico da sexta dimensão, obtivemos a revelação da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E para receber o corpo novo, eterno e glorificado, no último dia recebemos a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E ele vem com um novo nome, que ninguém conhece, ninguém entende, que ninguém entende, senão ele mesmo. E agora podemos ver que tem aí um grande mistério, o qual é revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, aos escolhidos de Deus, nesse tempo final. Nesse tempo final, os escolhidos de Deus entram, passam a fronteira e entram à terra prometida de uma nova era, a era de pedra angular. E passam a fronteira e entram a uma nova dispensação. E vamos passar a fronteira e vamos entrar a um novo corpo eterno e glorificado. E vamos passar a fronteira e vamos à casa do nosso Pai Celestial e vamos passar a fronteira novamente e vamos estar aqui para o glorioso reino milenial de Jesus Cristo, e com Ele vamos reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. E reiteramos as nossas condolências à família Branham pela partida do nosso irmão Billy Paul Branham, a José Branham, o qual eu enviei uma saudação, e ao grupo lá em Jeffersonville, e a todos os irmãos crentes da mensagem do irmão Branham. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes abra o entendimento, as Escrituras, e abra o conhecimento e lhes dê conhecimento do programa divino correspondente a esse tempo final, e ver assim, conforme a mensagem que o reverendo Abraham nos trouxe, ver essa palavra sendo vivificada, sendo cumprida nesse tempo final, no meio da igreja, no meio do corpo místico de Cristo, porque onde foi encontrado Jesus foi no templo. Procurem no templo espiritual do Senhor, amigos e irmãos que me ouvem em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, e todo lugar que estejam ouvindo essa conferência, crentes da mensagem do nosso precioso irmão William Marion Branham. Esquadrinhem o que nos falou esse poderoso profeta, o qual veio com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, precursor da segunda vinda do Senhor. Procurem que essa palavra esteja sendo cumprida no meio da igreja, em uma grande carpa catedral, a qual já está levantada e já está sendo usada por Deus, trazendo a revelação ao povo, o conteúdo do mistério dos 7 trovões, o qual contém a fé para sermos transformados e raptados. Que Deus logo abra o entendimento e as Escrituras, para que estejam preparados também, para que recebam assim a promessa de que quando Deus cumpra a ressurreição e venha novamente conosco o nosso irmão Branham, venha também Billy Paul, Sharon, e também venha Hope, e venham todos os que partiram da 7ª era, e venham também os do nosso tempo, e vocês também estejam prontos
para recebê-los, para vê-los e assim serem transformados. Nenhuma pessoa vai poder ter a transformação de seus corpos sem receber o ensinamento que está sendo dada na grande carpa catedral, porque neste ensinamento é o conteúdo dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, a vinda do anjo forte com o livro com o título de propriedade, o qual está sendo falada, este título de propriedade, e se fazendo carne nos escolhidos de Deus desse tempo final, os quais vão ser transformados, e também o chamado dos 144.000 vai sair desde esse lugar, desde a grande carpa catedral, o qual eles vão ser chamados, adotados e selados com este anjo que vem com o selo do Deus vivo, que vem com e pelo nascimento do sol, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Nos coloquemos de pé e deixamos assim conosco nesse tema que o nosso amado irmão William Soto Santiago nos pregou, pregado 13 de maio de 2016 aqui em Caiei, Porto Rico, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.